Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Olambra, cidade do interior de São Paulo. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso curso de Espiritismo, o estudo sistematizado da doutrina espírita. E para esse estudo, nós temos utilizado a apostila da Federação Espírita Brasileira, o estudo sistematizado da doutrina espírita, programa complementar, tomo único. Então, quem desejar, pode entrar no site da Federação Espírita Brasileira, na parte de livraria, comprar a apostila, ou pode entrar também na parte cursos e lá vai localizar essa apostila e tem como baixar essa apostila gratuitamente. Então é a oportunidade de todos poderem participar do curso, mesmo aqueles que estão chegando agora. Nós iniciamos o nosso curso presencial já no início do ano, mas para aqueles que desejarem, ainda há tempo. Porque, como nos disse Kardec, o Espiritismo é a ciência do infinito. Então a gente está sempre estudando, não para nunca. E isso é muito bom para nós podermos adquirir um pouco mais de entendimento dessa doutrina, dessa religião tão profunda, tão esclarecedora, mas ao mesmo tempo tão consoladora. E nós vamos ver hoje o módulo 1, que é a vida no mundo espiritual. Esse módulo 1, ele começa relatando como que é a vida no mundo espiritual, porque muitos de nós temos essa curiosidade. Como é que se é? Como que acontece? E o roteiro 8, que é o que nós vamos ver hoje, ele vai falar sobre as relações no além-túmulo, simpatias e antipatias. Então, ele vai nos trazer como que é no mundo espiritual essas relações. Será que quando nós chegamos no mundo espiritual, será que nós vamos encontrar aquelas pessoas com quem simpatizamos? Será que vamos ficar em locais onde só ficam aqueles com quem a gente se afiniza? Será que vamos encontrar pessoas que aqui na Terra nos foram antipáticas? Como será que acontece isso lá no mundo espiritual? E o objetivo hoje é esse, explicar como que se processa o relacionamento entre os espíritos no além-túmulo, identificar as causas que determinam as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Quem já leu as obras da codificação, quem já leu as obras do espírito André Luiz, através, olá Gleice, seja bem-vinda, através do nosso venerável Francisco Cândido Xavier, já sabe bastante dessas respostas, mas sempre é muito bom a gente refletir novamente, rever esses conceitos. Então, nós vamos ver como que se processa esse relacionamento entre os espíritos, lá no mundo espiritual, e também identificar essas causas que determinam as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Então, será que existe antipatia entre os espíritos? Será que existe simpatia entre os espíritos? Kardec foi um grande perguntador. Vocês sabem que o primeiro livro, que vai completar agora em 18 de abril, foi lançado em 1857. E Kardec, ele faz aos espíritos 1019 perguntas. Então ele pergunta sobre tudo. Começa perguntando com relação a Deus e não para mais. E os espíritos vão respondendo a ele. E tem uma questão que Kardec faz aos espíritos, está lá na questão
278 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta o seguinte: os espíritos evitam-se ou se aproximam no mundo espiritual? Por quê? Então Kardec quer saber, será que ao desencarnarmos, nós vamos, chegando lá do outro lado, vamos evitar uns aos outros, vamos se aproximar? E por que isso acontece? Então Kardec não era fácil. Kardec parecia aquelas crianças na fase do porquê, que é entre seus 2, 3, 4 anos, que tudo a criança quer saber e o pai e a mãe respondem e eles perguntam, por quê? E aí a mãe responde ele, por quê? E Kardec perguntava muito porque ele sabia que nós iríamos querer saber essas respostas, então ele já de antemão, ele já fez as perguntas. E os benfeitores respondem a Kardec. Eles dizem o quê? Conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Então, da mesma maneira que aqui no planeta Terra, até por uma questão de sintonia, de vibração, nós nos aproximamos daqueles ao qual a gente sente aquele bem-estar de estar próximo, a mesma coisa. Os benfeitores respondem, acontece no mundo espiritual. Então, de acordo com a simpatia ou a antipatia, que é inspirado, né? Um sente em relação ao outro, acontece também da mesma forma que entre nós no planeta Terra, ainda encarnados. Mas eles dizem também, os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias. É muito interessante porque, primeiro, no mundo espiritual, logicamente que vai depender, cada caso é um caso, porque quando nós desencarnamos, deixamos geralmente aqui as famílias que faziam parte da nossa última reencarnação, dependendo da situação, aqui vai ficar o marido, vai ficar os filhos, vai ficar os netos, vai ficar os irmãos, enfim. Então, pode ficar os pais, de acordo com o desencarne da pessoa. Mas quando nós chegamos ao mundo espiritual, de acordo com as afinidades, nós podemos formar grupos ou famílias novamente. Então, ao chegarmos lá, é como nós, quando realizamos uma viagem e mudamos para um outro país. Nós chegamos sozinhos lá nesse país. Nós vamos o quê? Buscar grupos com os quais nós nos afinizamos. Pessoas que têm os mesmos gostos, que gostem das mesmas coisas, para que a gente não se sinta só. Então, ao chegar lá, nós vamos buscar esses grupos que nos afinizam, ou vamos formar famílias, porque dependendo, ao desencarnar, nós podemos chegar lá e já encontrar, por exemplo, avós, bisavós, tios, primos, familiares que já nos antecederam. E de acordo com a afinidade, nós vamos nos aproximar deles, ou não. Nós lembramos, na primeira obra, que vem através do espírito André Luiz e o Chico Xavier, que é o livro Nosso Lar, nós temos isso bem presente ali, André contando aquelas famílias, Ulísias, que o acolheu no hospital, lá em Nosso Lar, e que faz, como se diz o ditado, as honras da casa, mostra a cidade, conversa, e Lísias o convida para ir residir com ele, junto à família dele. Porque o André Luiz, ele não tinha ninguém lá, não tinha nenhum amigo, nenhum familiar. Então, o Lísias o convida e ele fica até sem jeito. Poxa, mas eu vou para a sua casa e diz, lá, vai ser o maior prazer. A minha mãe vai ter o maior prazer de receber você.
a dona Laura, que era a mãe do Lísias, acolhe o André Luiz como se fosse um filho. E o André Luiz fica super feliz de chegar ali, e quando ele chega naquele lar, o que ele constata ali naquele lar? Quem residia ali? Ele encontra uma família constituída, a dona Laura, o Lísias, a noiva do Lísias, a irmã da dona Laura, ali residiam. O marido da dona Laura, na última reencarnação, ele já havia reencarnado. Ele não estava mais junto com a família no mundo espiritual. Ele já havia reencarnado. Ele era ainda, aqui na Terra, ainda criança. E a expectativa era que a dona Laura iria reencarnar para encontrá-lo aqui na Terra. Então é muito interessante. E o Lísias, também noivo, na expectativa também de reencarnar e aqui na Terra também reencontrar com a noiva e constituírem uma família. Mas, por outro lado, tem o caso também que é muito interessante, quem já leu o livro vai lembrar, e quem ainda não leu, releia, ou melhor, leia, e quem já leu, releia, mas é o caso de uma família que ele vai visitar com Lísias, o André Luiz vai visitar com Lísias, e ele fica assim, meio impactado, porque quando ele chega ali naquele lar, existia o marido, existia a esposa e existia uma jovem a qual ele apresentou como sendo uma irmã, sendo uma filha, uma pessoa querida. E o Lísias depois explica para ele que aqui na Terra, aquele homem, ele havia sido casado com aquela a quem ele apresenta como esposa. Só que a esposa desencarna primeiro do que ele. Então a esposa vai para o mundo espiritual. Ele casa novamente com essa jovem para que ela pudesse, inclusive, auxiliar, cuidar dos seus filhos. Porque a primeira esposa havia deixado filhos. Então essa jovem casa com ele e ela cuida dos filhos, cuida do marido. Quando eles desencarnam, o verdadeiro amor era a primeira esposa que havia desencarnado. E a segunda, ele tinha afeição pela segunda, tinha muito carinho, ela cuidou, velou por ele, velou pelos filhos. Então, eles viviam na mesma casa e com o objetivo de um planejamento deles retornarem, reencarnarem, o marido voltaria novamente e reencontraria a esposa e acolheria aquela segunda esposa, já não mais como esposa, mas como filha. Então é muito interessante como que se dá toda essa trama no mundo espiritual, de acordo com as afinidades. Agora, se não houver afinidade, cada um, ao chegar lá, vai buscar o seu caminho, os seus grupos com os quais ele se afinize, porque existem as famílias corporais e existem as famílias espirituais. As famílias corporais são aquelas com as quais a gente convive aqui na Terra, mas que a gente ainda não tem aquela afinidade. Quando desencarnamos, nós não fazemos questão de estarmos juntos. Mas é muito interessante. Hoje, no nosso café da manhã, nós estávamos falando de Dona Ivone Pereira. E a Dona Ivone Pereira, quando ela reencarna, ela vai para uma família a qual ela se sentia totalmente estranha naquele meio. Porque eram pessoas que não tinham nenhum tipo de afinidade com ela, ou ela não tinha nenhum tipo de afinidade, nem com o pai, nem com a mãe, nem com os irmãos. Então foi assim, uma família consanguínea, não uma família espiritual. A família espiritual é aquela família onde a gente sente aquele prazer, aquela alegria, aquela amorosidade ao estar junto. Mas Kardec,
ele continua questionando os espíritos, porque Kardec, como eu disse, ele perguntava tudo. Então ele pergunta: dois inimigos, ao desencarnarem, continuam inimigos? Olha que pergunta, né? E essa pergunta está lá na questão 293 do Livro dos Espíritos. Então, será que aqui era inimigo? Chegou lá, continua inimigos? E os benfeitores dizem: apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se purificam. Então vai depender do nosso grau de evolução, do nosso interesse em evoluir mais rápido. Então, de acordo com o seu nível evolutivo, pode sim conservar aquela animosidade ou não. Chega lá, se perdoa, que é a melhor coisa, porque aí podem seguir em frente. Então, isso é muito bom. Mas, Kardec, ele faz outra pergunta ainda. Ele diz o seguinte: as manifestações de simpatia existentes entre as pessoas são provenientes de outras reencarnações? Olha que pergunta interessante. Ele pergunta isso na questão 387. Porque o que a gente pode pensar? Olha, se eu sinto tanta simpatia por aquela pessoa, às vezes uma pessoa que a gente se depara com ela e a gente já sente assim aquela simpatia, nunca viu na vida um colega de trabalho, um colega de um curso, um vizinho, um amigo, a gente tem aquela simpatia. E Kardec pergunta: será que essa simpatia já é proveniente de outras reencarnações? Então nós já nos conhecíamos e por isso já vem essa simpatia? E aí os benfeitores dizem: as manifestações de simpatia existentes entre as pessoas não traduzem necessariamente relacionamento anterior, proveniente de outras reencarnações. Então, é muito interessante. Pode sim ser, às vezes, espíritos que já se conheciam, mas nem sempre essas manifestações de simpatia é proveniente já de relacionamento de outras vidas. Nem sempre é isso que acontece. Então, Kardec fica satisfeito com a resposta, mas ele faz mais uma perguntinha aos espíritos. Ele pergunta: bom, o que aproxima os espíritos? O que será que aproxima os espíritos? Para os nossos alunos que estão aí com a apostila nas mãos e que estão acompanhando, de repente já estão com a resposta. Mas Kardec tem essa resposta. O que aproxima os espíritos? Ele tem essa resposta na questão 278 de O Livro dos Espíritos. Eles dizem o quê? Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Então, os espíritos, eles se aproximam por afinidade. Como aqui na Terra, a gente se aproxima daquele que torce pelo mesmo time, daquele que gosta do futebol no final de semana, daquele que gosta de uma determinada filosofia, daquele que gosta de malhar, de correr, de participar de competições. Então, cada um vai buscando aqueles aos quais a gente se afiniza. E ali nós vamos formando grupos. Aqui existe, por exemplo, pessoas que gostam
de ter a sua moto e nos finais de semana saírem percorrendo as estradas, então vão aqueles grupos. Então são afinidades. Outros não, outros já preferem mais um clube do livro, enfim. Então são categorias que vão se reunindo por afinidade. E ali vão formando grupos, formando famílias, unidos por esses laços de simpatia. Agora, pode ser o quê? Pelos fins a que visam. Então, qual é o fim? O meu fim é bom? O meu fim é o desejo de fazer o bem? Eu vou me afinizar, eu vou me unir a esse grupo. Os bons, eles vão se reunir àqueles que têm o desejo de fazerem o bem, tanto no mundo espiritual quanto aqui no mundo material. A mesma coisa acontece com os maus. Pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. É tão interessante, os espíritos falam para Kardec, os bons, eles vão se aproximar pelo desejo de fazer o bem. Agora, os maus, eles podem se aproximar pelo desejo de fazer o mal. Então, eles se reúnem, como a gente vê aqui na Terra, a mesma coisa acontece, aquelas grupos, né, que vão com o propósito já de fazerem confusão, eles podem se aproximar os maus pela vergonha de suas faltas. Eles ficam tão constrangidos que eles se sentem envergonhados de se aproximarem dos bons. A culpa que eles levam não permite que eles se aproximem dos bons. Então eles se aproximam dos maus pela vergonha de suas faltas. E também pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Nós vimos isso na obra O Nosso Lar, logo no início da obra, que é assim muito impactante, porque o quê? André Luiz, quando ele se percebe no mundo espiritual, ele está onde? No umbral. E é o quê? Uma região ainda de sofrimento. Mas por que aqueles espíritos não saíam dali? Por isso, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha, pela necessidade de se acharem entre aqueles que compactuam com os mesmos gostos. Então é muito importante, né, entendermos isso. Mas tem uma pergunta aqui muito interessante. E está na questão 282. O que Kardec, ele pergunta? Como se comunicam entre si os espíritos? Vocês já pararam para pensar isso? Vocês sabem essa resposta? Como se comunicam os espíritos? E os benfeitores respondem, os espíritos se comunicam entre si pelo fluido universal, que estabelece entre eles constante intercâmbio. Nós estamos cercados, nós somos formados por esse fluido. Então, o mundo espiritual também ele é cercado por esse fluido. E os espíritos se comunicam através desse fluido, que estabelece um constante intercâmbio, uma vez que é o veículo de transmissão dos seus pensamentos. Então, nós pensamos e tanto nós encarnados quanto desencarnados, o nosso pensamento, ele vai através, é o veículo de transmissão, é o fluido. Quando nós fazemos uma oração, a nossa prece, ela vai através desse fluido e atinge aonde nós queremos chegar. Então, eles respondem a Kardec, da mesma forma como para nós o ar é o meio pelo qual se propaga o som. Então, os espíritos, eles se comunicam através do fluido universal, que é o veículo que transmite os pensamentos. Mas devemos abrir aqui um parêntese para explicar. Nem todos os espíritos, quando desencarnam, eles conseguem já ter esse entendimento
que eles podem se comunicar somente pelo pensamento. Eles ainda, muitos, uma grande maioria, não sabe nem que já morreu. Então, eles ainda têm essa dificuldade. Mas a possibilidade deles se comunicarem pelo pensamento, eles não precisam utilizar do aparelho vocal. Então, mandando aqui um abraço para a Vanessa, para a Denise, para a Mona Lisa, para a Fatinha, para a Jaqueline, para o Luiz e para a Sinhamar, que é a Marcinha e a Daniele. Ai, agora fiquei na dúvida. Daniele, é isso aí. Que bom que vocês estão participando do nosso estudo. E aí tem uma pergunta muito interessante, e está lá no livro Consolador, que vem através do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. Muitos dizem assim, eu estou procurando minha alma gêmea, é o outro lado da laranja, é a outra parte. Deus criou espíritos com almas gêmeas que um dia vão se encontrar. Então, será que existe isso? E Emmanuel, ele nos comenta no livro Consolador, ele diz o seguinte: o Espírito Emmanuel, por sua vez, utiliza-se do termo almas gêmeas para designar dois espíritos mais intimamente ligados nas experiências evolutivas, ressaltando, contudo, que não se trata, no caso, das referidas metades eternas. Quando Emmanuel fala de almas gêmeas, houve assim nesse livro Consolador, houve um certo incômodo pelos espíritas de dizer, não, que isso, Emmanuel falou de almas gêmeas, porque Emmanuel, quando ele foi o senador romano, Públio Lentulus, ele teve um grande amor da vida dele que ele nunca esqueceu, e que ele relata que ele às vezes tem permissão de alçar esferas mais altas para estar com ela. Mas quando ele fala de almas gêmeas, ele não quer dizer que seriam essas metades eternas, como muitos acreditam, né, comentam. Então, Emmanuel, ele faz inclusive um poema belíssimo para a amada dele, que foi a sua esposa. E esse poema, que se chama Alma Gêmea, inclusive tem a música, que é muito bonita, o poema foi musicado, e quem desejar pode procurar pela internet que vai localizar essa música, que é muito linda. Então o poema, ele vem dizendo, alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te, eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Públio Lentulus Cornélios, o nosso querido Emmanuel, e esse poema belíssimo está no livro Há 2000 anos, que é Emmanuel contando a trajetória da sua vida. Então vale a pena também ler esse livro Há 2000 anos, através do Espírito Emmanuel e através do nosso venerável Francisco Cândido Xavier. E eu vou deixar para vocês pesquisarem o nome da amada dele,
para vocês ficarem curiosos em saber quem foi o grande e quem continua sendo o grande amor da sua vida. E a importância de eliminar ressentimentos, porque enquanto estamos aqui na Terra, encarnados, e Jesus nos ensina isso, e Mateus, o evangelista Mateus, ele registra a fala de Jesus. Está lá no capítulo 5, versículo 25 e 26. Jesus ensina: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, Jesus, ele quer dizer o seguinte: enquanto estamos aqui reencarnados, nos reconciliarmos, porque senão teremos que voltar novamente para a prisão, que é o planeta Terra, encarnados nesse corpo físico, para tentar reajustar, tentar reconciliar. Então ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, porque senão nós vamos novamente retornar nesse objetivo. E enquanto não conseguirmos a reconciliação, continuaremos encerrados na prisão, que é o corpo físico. E ele diz: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ceitil era uma moeda da época. Então Jesus, ele faz uma comparação, não que nós tenhamos que pagar nada monetariamente, termos que dar nenhum valor monetário, mas ele faz uma comparação à necessidade de reconciliarmos para que a gente possa quitar o nosso débito. Quitar, perdoar, conciliar, para que a gente possa romper as algemas e ficarmos livres nesse processo evolutivo. Então vamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje, convidando amanhã às 19h30, nós teremos o nosso curso de Espiritismo para o pessoal do primeiro ano, mas todos estão convidados a participar. Para o estudo do primeiro ano, é a apostila tomo 1, para o primeiro ano. E agora nós vamos reduzir as luzes para a gente fazer a nossa prece, receber o nosso passe espiritual e a magnetização das águas, e todos aqueles que agora estão sendo atendidos, estão nos hospitais, estão em tratamento, e os companheiros que estão compartilhando conosco deste momento, vão mentalizando também algum familiar, algum ente querido, algum amigo, pessoas as quais nos enviaram pedidos de preces, de vibração, de magnetismo, para que a gente possa agora, unidos com os benfeitores amigos, envolver a todos nós, aos nossos lares e a todo o nosso planeta Terra. Lembrando também, antes de iniciarmos a nossa vibração, amanhã estão todos convidados para o nosso café com o Evangelho, às 10h da manhã. Então, vamos agora sentir toda a paz, toda a harmonia, advinda dos benfeitores amigos, dos nossos anjos guardiães, protetores individuais que se ofereceram para cuidar e velar
a nossa caminhada. E vamos sentindo, adentrando em nossos lares, Jesus, Ele que nos disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei. Vamos agora abrindo os nossos corações e sentindo toda essa vibração de amor, de proteção e de paz, advinda desses benfeitores amigos, Dr. Bezerra de Menezes, benfeitora Sheila, Dr. Márcio, Manuel Filomeno de Miranda, Meimei, Joane de Anjos e todos esses trabalhadores anônimos que agora aos milhares, aos milhões, vão envolvendo todo o nosso planeta Terra. E neste momento, unidos a esses benfeitores amigos, vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos de muito amor, de muita paz. E os benfeitores vão manipulando os nossos sentimentos, as nossas vibrações, o nosso magnetismo, e vão transformando em medicações. E essas medicações agora vão sendo oferecidas a todos esses irmãos que neste momento necessitam mais do que nós. Vamos visualizando todo o nosso planeta Terra agora recebendo uma chuva de pétalas curativas, através desses milhões de trabalhadores do bem, envolvendo cada milímetro do nosso globo, adentrando nos ambientes hospitalares, adentrando nos laboratórios, envolvendo a todos esses cientistas, adentrando em todos os lares, envolvendo a todas as famílias, envolvendo a todos aqueles que estão à frente dos destinos de todas as nações, inspirando-os as melhores decisões para cada um, referente a seus países, porque sabemos que, de acordo com a cultura, com o ambiente, decisões precisam ser tomadas de formas diferenciadas, mas que todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, todos possam ser inspirados para o benefício da humanidade. E vamos vibrando muito amor, envolvendo a todos esses trabalhadores do bem, que agora encontram-se nos ambientes hospitalares, nas oficinas de trabalho, nos campos, nos supermercados, motoristas, levando alimentos, medicações, que todos agora possam ser envolvidos pelas nossas vibrações de muito amor, de muita proteção, de muita paz. Nós vamos vibrando também
por todos aqueles agora nos hospitais, para que os benfeitores amigos possam magnetizar o soro, o oxigênio, as medicações, os alimentos, potencializando os efeitos da cura e ao mesmo tempo retirando todos os efeitos adversos, todas as contraindicações. E da mesma maneira que os benfeitores possam magnetizar todas as águas e todas as medicações que agora encontram-se nos lares. E vamos sentindo essa presença espiritual em nossos lares. Vamos sentindo agora a presença dos benfeitores amigos impondo suas mãos amorosas sobre nós e curando as nossas almas. Cura, Senhor, cura as nossas almas, para que possamos curar o nosso corpo. Essa energia de cura se expande além do corpo físico, criando um grande halo de proteção, de saúde, de paz. E neste momento, enquanto os benfeitores vão atuando através do passe magnético espiritual, outras equipes vão magnetizando as águas, transformando cada molécula na medicação necessária e individual. Vamos sentindo esse amor de Jesus operando em nossas vidas e envolvendo a todos esses irmãos cujo nome chegou a esta casa e que se encontram em tratamento agora nos leitos dos hospitais, nos lares, que cada um agora possa sentir essa presença dos benfeitores atuando em cada célula perispiritual e física e entregando na mão dos benfeitores amigos o complemento desse tratamento. Nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Permita, Senhor Jesus, com que a paz deste momento permaneça em nossos lares. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, que a paz de Jesus envolva todos nós. Nós vamos encerrando e convidando a todos para que a gente possa amanhã tomar esse café com Evangelho. Amanhã, às 10 horas da manhã, pelo Facebook, pelo Instagram ao vivo, e depois nós vamos postar
no YouTube, a gravação e no nosso canal do Telegram. Então convidamos a todos mais uma vez, inscrevam-se nos nossos canais, compartilhem, não permitam que a luz fique embaixo da mesa, embaixo do alqueire. Vamos divulgar a luz. Tantos corações agora precisam serem acalentados. Que Jesus nos abençoe e uma boa noite para todos. A paz de Jesus em todos os corações.